Está aberta a presente sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. Solicito que o deputado Daniel Marques secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos deputados para a verificação de quórum. Está mais calmo hoje? Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Presente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Presente. Deputado Miquel Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Presente. Deputado Peniel Pacheco. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputada Asni Derrore. Presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. Pelo que você fez comigo, até bom você não fazer. Deputado Renato Rainha, presente. É verdade. Não admito. Não admito. Não admito mesmo. E o Palmeiras ontem, massa apanhando. Deputado Filipelli, presente. Estão presentes 11 parlamentares. A presidência informa que às 10 horas esta sessão será transformada em comissão geral para discutir com vistas a debater a proliferação do câncer no Distrito Federal e as propostas de controle. Solicito ao senhor secretário que faça leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Projeto de lei do deputado Odilon Aires. Institui o programa de assistência médica
a encarregados nas delegacias de polícia do Distrito Federal e da outras providências. Moção de autoria do deputado Odilon Aires. Reivindica o Poder Executivo, através da Administração Regional do Cruzeiro, providência visando a execução de obra de urbanização para a implantação de estacionamento nos blocos A, B, C, D e E da quadra 105 do Cruzeiro Novo. Moção do deputado Odilon Aires. Reivindica o Poder Executivo a execução de obras de urbanização no Cruzeiro Novo. Moção de autoria do deputado Odilon Aires. Reivindica do Poder Executivo a implantação de estacionamento no Cruzeiro Novo. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Wasni de Rua. Senhor presidente, eu gostaria de informar essa casa que no próximo dia 25 nós teremos, junto com a Federação do Comércio, um seminário sobre o Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Vai ser uma mesa composta com vários debatedores diante da exposição do texto pelo IPDF. Semelhantemente, estarão presentes várias entidades que vão discutir o referido assunto. Eu gostaria de convidar todos os colegas deputados e gabinetes que tiverem interesse no assunto para que esteja presente no auditório da Federação do Comércio no dia 25, a partir das 14 horas. Muito obrigado. Moção de autoria... Interromper. Do deputado Odilon Aires. Reivindica providência da implantação de estacionamentos no Cruzeiro, nos blocos AB da quadra 611, da quadra 913, da quadra 1205, da quadra 1405, da quadra 1409, de autoria do deputado Odilon Aires. Requerimento do deputado Cafu, requer a retirada do projeto de lei 1706/96, que torna obrigatória a instalação de armários para estudantes nos estabelecimentos de ensino do Distrito Federal. Indicação de autoria do deputado Edmar Pinineus. Sugere o governo distrital a construção de posto de saúde na Vila Buritis 3, em Planaltina. Indicação de autoria do deputado Edmar Pinineus. Sugere ao governo do Distrito Federal a construção de uma quadra poliesportiva na Vila Buriti 3, em Planaltina. Tem que ser via Passa a presidência ao deputado Peniel Pacheco. Damos início ao comunicado de líderes. Com a palavra o primeiro líder inscrito, deputado César Lacerda. Deputado, abre mão do seu pronunciamento. Com a palavra o deputado Renato Rainha. Pelo tempo de 2 minutos e meio, para o comunicado de líderes pelo partido, pelo bloco parlamentar a que pertence. Senhor presidente, nobres deputados, começou em Taguatinga uma verdadeira limpeza das ruas, em virtude do governo denominado Governo nas Ruas, com a presença do senhor governador naquela cidade satélite. Eu tenho notado que apenas alguns locais têm sido limpos, que um verdadeiro batalhão de pessoas tem sido destinado apenas para limpar alguns locais. E eu espero mesmo que isto não ocorra apenas agora que o senhor governador vai estar presente em Taguatinga e que não ocorra apenas no trajeto que o governador tomar para chegar até os locais que ele vá. Ou seja, que a limpeza seja permanente
e que se limpe toda a Taguatinga, e não que se faça um oba-oba. Taguatinga tem sofrido muito. Sou morador de Taguatinga desde os 9 anos de idade, conheço bem aquela satélite e a sua população, sei do potencial e sei da produção de Taguatinga e da sua importância para todo o Distrito Federal, para o desenvolvimento do Distrito Federal, e Taguatinga tem sido relegada aí ao último plano do governo. Muita sujeira, os efetivos de segurança das delegacias e dos quartéis são muito pequenos, o governo não tem dado condições para que os órgãos de segurança trabalhem naquela satélite, os órgãos responsáveis pela saúde, o Hospital Regional de Taguatinga, os centros e postos de saúde também estão abandonados, e nós queremos solicitar ao governo que não faça apenas um oba-oba lá naquela cidade, porque a população de Taguatinga ela já tem sofrido demais, e é uma população bastante esclarecida e bastante crítica, e vai saber avaliar se o governo realmente está agora, depois de 1 ano e meio, mas antes tarde do que nunca, dando um pouco de atenção àquela satélite, ou se vai apenas fazer uma festa rápida e passageira durante a curta estada do governador naquela satélite. Se assim o fizer, o governo pode ter certeza que a população irá repudiar com veemência essa atitude. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito, o deputado Luiz Estevão. Conceda a palavra ao próximo líder, deputado Marcos Arruda. Abre mão do seu pronunciamento. Conceda a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Pede o microfone. Ausente. Não havendo mais líderes inscritos para o comunicado de líderes, essa presidência... Senhor presidente, pela... Com a palavra o deputado Daniel Marques. Eu gostaria de exercer a palavra através da liderança do PMDB. Poder de falar na liderança pelo PMDB. Conceda a palavra ao deputado Daniel Marques, que falará pela liderança do PMDB. 2 minutos e meio, senhor parlamentar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu ocupo essa tribuna hoje, no horário da liderança do PMDB, para protestar aqui contra o anúncio do governo do Distrito Federal hoje, na Globo, onde o governador assumiu de público que não pagaria a antecipação do 13º para os servidores, hoje, a não ser aqueles que vão ser, aquele recurso que vai ser repassado para a área de saúde e segurança. Portanto, senhor presidente, nós notamos que existe pouca sintonia entre os parlamentares governistas aqui, liderado pelo presidente desta casa, que inclusive chamou esse deputado de demagogo porque nós aprovamos uma moção solicitando providência do governo para o pagamento da antecipação do 13º, como ocorre no Distrito Federal há mais de 30 anos. E hoje o governo declara que pagará somente para a área de educação e segurança pública. Portanto, demonstrando mais uma vez a desconsideração, o desrespeito para com o servidor do Distrito Federal, que já está sem receber seus quintos, sem receber o passivo trabalhista, sem receber os 10 dias de férias trabalhadas e sem receber também o ticket de alimentação, sendo descontado, inclusive, a parcela que é de responsabilidade do servidor do Distrito Federal. Portanto, o governo diz que não tem dinheiro, mas para propaganda, para as visitas que ele faz às cidades satélites, com faixas de todo tamanho, aí sim há dinheiro. Para encerrar, senhor presidente, eu quero deixar aqui, de público, para
todos os pares desta casa o meu repúdio com o governo do Distrito Federal e solicito que os deputados façam aqui, senhor presidente, uma comissão para a gente debater com as categorias, os sindicatos e tomar uma providência para exigir mesmo do Distrito Federal o pagamento da antecipação do 13º salário, como é praxe aqui no Distrito Federal. Muito obrigado. Não havendo mais líderes inscritos, passamos ao comunicado de parlamentares. Conceda a palavra ao primeiro parlamentar inscrito, deputado César Lacerda. Deputado, embora presente, abre mão do seu pronunciamento. Conceda a palavra ao deputado Odilon Aires. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Edmar Pirineus. Abre mão do seu pronunciamento. Conceda a palavra ao deputado Filipelli. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Geraldo Magela. Conceda a palavra ao próximo orador, deputado Marcos Arruda. Abre mão do seu pronunciamento. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Marco Lima. Conceda a palavra ao próximo orador, deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, abro mão. O parlamentar abre mão do seu pronunciamento. Conceda a palavra ao próximo orador, deputado Vasney Derrori. Deputado abre mão. Conceda a palavra ao próximo orador, deputado Luiz Estevão. Conceda a palavra ao próximo orador, deputada Lúcia Carvalho. Conceda a palavra ao próximo orador, deputado Renato Rainha. Aí até pagar com o dinheiro dos outros eu pago, meu. Senhor presidente, nobres deputados, o deputado Daniel Marques chamou essa casa à discussão de um tema de profundo interesse e do qual ontem eu também já me pronunciei, que é a questão do pagamento do 13º salário aos servidores públicos. Eu entendo que os servidores públicos aqui do Distrito Federal, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo, já deram, até de forma bastante grande, a sua cota de contribuição. Há mais de 1 ano e meio, os servidores têm os seus salários congelados. Vários direitos, várias garantias conquistadas aí à custa de lutas árduas durante muitos anos estão sendo suprimidos. Pela primeira vez na história, desde que eu me lembro, como servidor público, que nós deixamos de ter o reajuste da database. Uma outra causa gravíssima para os servidores, principalmente do Poder Executivo, é o não pagamento do ticket de refeição. Ocorreu um fato inédito também no governo popular e democrático, que foi a venda de férias. Os servidores venderam as férias, trabalharam 10 dias e não receberam. Quer dizer, o Poder Executivo é um caloteiro das suas obrigações salariais e remuneratórias com o servidor público. E agora, para a surpresa de todos nós, depois da União expressar e declarar publicamente que irá pagar o 13º agora na folha para os seus servidores públicos, o senhor governador, o governo do Distrito Federal, informa para nós que não irá fazer o pagamento do 13º salário, agora a parte relativa no meio deste ano. É lamentável. Isso vai prejudicar sobremaneira não só os servidores públicos, mas todo o Distrito Federal. Nós estamos vivendo um momento de profunda crise, onde o desemprego cada vez mais aumenta no Distrito Federal. Estamos aí em torno de 150 mil desempregados e a tendência é só crescer. E por que isso aqui em Brasília? Um dos motivos, sem dúvida nenhuma, é esse arroxo que os servidores públicos estão sendo aí submetidos.
A economia do Distrito Federal, o comércio do Distrito Federal, a indústria do Distrito Federal, o setor produtivo rural do Distrito Federal, depende sobremaneira da capacidade do servidor público de adquirir bens de consumo. No momento em que o servidor público tem o seu salário altamente reduzido, estou concluindo, senhor presidente, no momento em que o servidor público tem direitos sagrados, aí sem cumprimento por parte do governo, logicamente que nós vamos ter um baque em toda a nossa sociedade e isso vai se fazer sentir, infelizmente, e nós vamos ver isso daqui a pouco com o aumento cada vez mais crescente da criminalidade no Distrito Federal. Então, nós queremos fazer um apelo aqui ao governo do Distrito Federal para que não deixe de fazer o pagamento do 13º salário dos servidores. Porque pagar segurança e pagar educação, ora, isso ele não está pagando não, ele está simplesmente pegando o dinheiro que a União está repassando e transferindo para o contra-cheque dos servidores. Não é o GDF que está fazendo esse pagamento, é a União. Então, pagar com o dinheiro dos outros, qualquer um paga. Agora eu quero ver, o Poder Executivo fazer o pagamento dos seus servidores, do 13º, e o Poder Legislativo também fazer o pagamento. É isso que nós vamos cobrar dessa tribuna, senhor presidente. Conceda a palavra ao próximo deputado inscrito, deputado Adão Xavier. Abre mão do seu pronunciamento. Conceda a palavra ao deputado Manelzinho. Abre mão. Conceda a palavra ao deputado José Edmar. Já falei segunda, pô. Deixa para o Manel. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Agora, nesse momento, ao subir para fazer uso da palavra, alguns deputados me pediram para falar sobre Istambul. Eu acho que nós estamos programando nessa casa um seminário sobre habitação que será amplamente debatido, tudo o que se passou no Habitat 2. Portanto, eu acho desnecessário fazer esse pronunciamento agora, tendo em vista que na segunda-feira próxima passada também já fiz alusão ao fato, juntamente com o deputado Antônio José. Mas, senhor presidente, o meu tema que eu gostaria de narrar hoje era um tema que a imprensa fez alusão há uns dias atrás, com muita ênfase, em decorrência da morte de 20 pessoas no Pará, reforma agrária, e que nos últimos momentos está tendo desenrolar também aqui na nossa capital. A imprensa local publicou no dia 18 do corrente matéria sobre esse parlamentar que, por ter causado certa dúvida, devido ao seu conteúdo altamente inusitado. Diz o Jornal de Brasília, na sempre atualizada coluna Plano Geral, o termo proibição. Algumas lideranças do Sem Terra, da Fazenda Sarandi, próximo à Planaltina, só aceitam a ajuda de parlamentares do PT, aliados do deputado José Edmar Cordeiro, PSDB, que é autor do projeto da reforma agrária do DF, foram expulsos da Fazenda, segundo eles, por não carregarem na lapela a estrela do PT. Sobre o mesmo episódio, assim relata o jornal Correio Brasiliense, na vibrante coluna Brasília DF. Sem fome, os trabalhadores sem terra que invadiram a propriedade rural próxima a Brasília recusaram ontem alimentos não perecíveis recolhidos pelo deputado José Edmar, PSDB, e o motivo da recusa: os sem terra só aceitam feijão, arroz, farinha e outros gêneros se vierem do Partido dos Trabalhadores. É o caso típico de sem terra, sem fome, por motivação política partidária. E encerra com o termo: é ruim, hein? Por incrível que possa parecer, as informações estão corretas, apenas com pequenos reparos. As lideranças ali presentes, representantes do Partido dos Trabalhadores, de fato tentaram de todas as formas impedir a entrada de alimentos, mas o povo, por eles liderados, não aceitou tal decisão, recebendo a modesta contribuição de um grupo de assessores e colaboradores desse parlamentar. Deve-se ainda acrescentar que a pessoa que, com a melhor das intenções, foi intermediário dessa ação, foi expulsa do acampamento do Sem Terra pelas mencionadas lideranças. E aqui deve-se abrir um parênteses. Na visita que fiz ao Sem Terra, pedindo para que eles pudessem estar presentes na votação do projeto da reforma agrária nessa casa, detectei pessoas em estado de calamidade pública. Pessoas que estavam
realmente com fome, chorando é o termo correto, por alimentos. E ali, naquele momento, quase que fui agredido por ir ali, por volta das 7 horas da manhã, de terno, pouco antes da sessão, e não ter levado alimentos. Realmente, envolvi o meu gabinete e pedi que saísse à rua a cata de alguns alimentos. E assim foi feito, levando, nas 2 semanas que antecedem, 2 caminhões de alimentos, tanto na terça-feira como na sexta-feira, fatos que aconteceram conforme já citei aqui. Mas, senhoras e senhores deputados, esse episódio, que considero lamentável, serve, pelo menos, para que reflitamos o que se pretende, na verdade, com movimentos como esse, que arrastam grande massa popular que confia nos propósitos declarados pelas suas lideranças, de lutar pela terra, de buscar justiça social no campo, de distribuir riquezas. É bom se destacar. Quem é que vai realmente receber o dinheiro das indenizações das fazendas? É bom se destacar. A justiça social no campo será realmente feita? Essa reforma agrária propositada somente na luta e não realmente nos objetivos? Se Vossa Excelência me permite terminar o meu pronunciamento. Mais 1 minuto, senhor presidente. Essa presidência apela para que Vossa Excelência conclua o mais rápido possível, a fim de não prejudicar a sessão que se dará início dentro de alguns instantes. No máximo em 2 minutos eu concluo. Mas isso, senhor presidente, não ocorre com essa objetividade e com a coerência que seria necessário. Parece-me que o Partido dos Trabalhadores quer empunhar com exclusividade a bandeira da reforma agrária. Ora, essa luta começou muito antes do PT existir. Muitos políticos, agricultores e cidadãos, de modo geral, dedicaram-se a essa luta. Querer chamar para si a exclusividade de um programa que deveria ser muito mais social do que político é regredir, é impedir o progresso, é querer barrar o caminho natural das coisas. A reforma agrária não pode ter cor, crença, partido, classe social. As pessoas de bom senso deste país devem apoiar e contribuir com esse programa. A revolução social que todos pretendemos somente se fará com a distribuição das terras, com a contenção do êxodo rural, com a dignificação do homem no campo. Caso não consigamos, veremos o caos urbano, onde o desemprego, a miséria, a falta de habitação serão ainda mais graves. Senhoras e senhores deputados, o governo federal sinalizou, com a nomeação de um ministro da Reforma Agrária de Partido Progressista de Esquerda, que esse programa não pode ter a ideologia política como principal referência. Vamos nós também, aqui no Distrito Federal, nos unirmos, acima das questões partidárias, das cores políticas, para que consigamos êxito na distribuição de terras rurais àqueles que realmente querem desenvolver a política agricultura familiar. Afinal de contas, comida não tem cor. Afinal de contas, a terra de Brasília, em grande maioria, é pública e deve ser destinada aos próprios agricultores, sem necessariamente ter que ter a indenização a falsos proprietários de terra no Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao último orador inscrito. Aliás, deputado Peniel Pacheco abre mão do seu pronunciamento. Não havendo mais parlamentares inscritos, essa presidência encerra o comunicado de parlamentares. Sim, mas o grande expediente, gente, é o grande expediente que diz lá. Claro que fala. Quer ver? Pega o regimento, transformar o grande expediente em comissão geral.
Convido o deputado César Lacerda a secretariar os trabalhos da mesa e a proceder à leitura do expediente que se acha sobre a mesa. Projeto de lei, autor deputado Daniel Marques, reserva nos cemitérios do Distrito Federal capelas destinadas gratuitamente a cerimônias fúnebres de famílias carentes. Projeto de lei do deputado Geraldo Magela, dispõe sobre a desafetação das áreas que especifica. Autor, deputado Daniel Marques, projeto de resolução, aplica aos servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, disposto na Lei 1004, de 9 de janeiro de 96, e dá outras providências. Requerimento, deputado Daniel Marques, solicita ao senhor secretário de Saúde do Distrito Federal informações sobre as obras de reformas concluídas na emergência do Hospital de Base de Brasília. Em atendimento ao requerimento aprovado por este plenário, que requereu a transformação da sessão plenária do dia 20 de junho de 1996 em comissão geral, essa presidência, no uso de suas atribuições, haverá de suspender a presente sessão para darmos início logo após a reunião da comissão geral. Por 5 minutos. Pela ordem, presidente. Com a palavra o deputado Edmar Pirineus. Presidente, eu faço pela ordem para fazer uma reflexão nessa casa de que vinha acontecendo com as transformações das sessões em sessão solene, em sessão para homenagear, e que essa casa realmente está deixando de cumprir seu papel. Ontem mesmo eu estive num seminário para discutir sobre a Universidade de Brasília, uma universidade privada, a privatização da nossa universidade. Pude passar a tarde toda discutindo sobre o interesse da comunidade, o interesse dos estudantes, o interesse da educação no nosso país, num horário que não é horário de votar e discutir como nós fomos eleitos. Nesse momento, eu peço aos parlamentares e o presidente dessa casa que realmente tomem uma atitude, que possamos realmente exercer o nosso mandato votando, aprovando, denunciando, fiscalizando o Executivo e possamos realmente deixar a população tranquila para que nós fomos votados. Deputado, essa presidência entende o posicionamento de Vossa Excelência. Entretanto, a vontade soberana do plenário haverá sempre que ser respeitada. E por deliberação de 19 deputados presentes na sessão do dia 29/5, aprovou o requerimento, transformando a sessão de hoje em comissão geral. De fato, as preocupações de Vossa Excelência procedem. Entretanto, fica aí a reflexão para que os deputados não prejudiquem o andamento dos trabalhos, especialmente das votações, fazendo requerimentos, ou quando algum parlamentar o fizer, que esta casa avalie se realmente justifica ou não a suspensão da votação e até mesmo da sequência dos trabalhos. Portanto, acolhemos o registro de Vossa Excelência, entretanto, nada podemos fazer, uma vez que houve deliberação do plenário sobre o assunto. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Manuel Andrade. Compreendemos, são decisões já tomadas quanto à transformação da sessão. Agora, eu entendo que poderíamos, pelo menos, votar alguns itens da pauta. E eu quero fazer um apelo a Vossa Excelência para fazer uma chamada com vista ao levantamento do quórum e aí tentarmos, pelo menos, antes de encerrar a sessão, votarmos alguma matéria que eu acho que é importante para desafogar esta pauta que está há muito tempo lotadas de itens que não são discutidos nem votados. Deputado, essa presidência, infelizmente, não poderá acolher a formulação de Vossa Excelência, porque, uma vez aprovado pelo plenário, os convidados para a sessão já estão presentes, aguardando o início da sessão, da comissão geral, melhor dizendo. Então, ficaria uma descortesia desta casa com as pessoas que foram convidadas para estar aqui às 10 horas. Desse modo, o ideal seria realmente a suspensão da sessão por 5 minutos, para que logo após possamos dar início à comissão geral. Está suspensa a sessão por 5 minutos.
Está reaberta a presente sessão, transformada em comissão geral, conforme dispõe o artigo 92, inciso 1º do nosso regimento. E obedecendo o requerimento do excelentíssimo senhor deputado Adão Xavier. Convido para compor a mesa o senhor professor adjunto do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UNB, doutor Carlos Roberto Miranda. Convido o senhor mastologista e professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UNB, Dr. José Walter Marinho. Convido o senhor chefe de Oncologia da UNB, Dr. Eduardo Johnson Buarque. Convido a senhora professora do Departamento de Pediatria da UNB, doutora Messia Rocha. Convido a senhora diretora do Clube da Mama, Emiliana Assunção Silva. Convido o excelentíssimo senhor deputado Adão Xavier, autor do requerimento que está propiciando esta sessão. Antes de passar a palavra ao senhor deputado Adão Xavier, quero dizer da grata satisfação da presidente desta casa e nossa em particular, de participar desse evento, que eu entendo da mais alta importância. E acredito que a discussão, e aqui será gravada, vai abrir um leque especial para políticas que possibilitem o combate ao câncer. Passo a palavra ao deputado Adão Xavier, autor do requerimento. Excelentíssimo senhor, primeiro secretário desta casa, deputado Manuel de Andrade, neste ato, presidindo esta comissão. Senhor professor adjunto do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UNB, doutor Carlos Roberto Miranda.
senhor mastologista e professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UNB, Dr. José Walter Marinho. Senhor chefe de Oncologia da UNB, Dr. Eduardo Johnson Buarque. Senhora professora do Departamento de Pediatria da UNB, doutora Mércia Rocha. Senhora diretora do Clube da Mama, Emiliana Assunção Silva. Senhoras e senhores deputados, convidados presentes, mais ou menos, se eu não me engano, 4 a 5 meses atrás, nós recebemos um apelo no nosso gabinete, uma comissão de pessoas e diversos telegramas da comunidade, pedindo que essa Câmara formulasse uma manifestação no sentido de sensibilizar as autoridades governamentais e federais, GDF, para que pudéssemos encontrar uma forma de combater a proliferação do câncer no DF. De imediato surgiu uma ideia de entrarmos com um projeto pedindo para Brasília o Hospital do Câncer. E, nesse momento, fizemos contato com diversas entidades interessadas no assunto, a UNB, a Fundação Hospitalar, o Clube da Mama e outras entidades, para que juntos pudéssemos encontrar um caminho, encontrar uma proposta com o objetivo de, vamos dizer assim, não resolver, mas amenizar essa terrível doença que aflige hoje toda a comunidade. E nessas consultas que fizemos, nós temos um dado muito importante da Fundação Hospitalar, que já foram registrados no DF 18.445 casos da doença, o câncer. E desses 18 mil pessoas, 1.036 já morreram. E a maioria delas são pessoas de baixa renda, pessoas sem condições de obter um tratamento adequado. Isso, com certeza, pode crescer, proliferar muito mais, se urgentemente não encontrarmos um caminho, uma proposta, não trazermos para Brasília um hospital, por exemplo, que pudesse tratar deste assunto com maior profundidade. E sabemos das dificuldades, sabemos que o GDF não tem recurso, sabemos que no orçamento da União ainda também não tem recurso para isso. Mas, diante de tudo isso, eu acho que o importante é que nós não podemos cruzar os braços. Nós temos que avançar, todos nós, a sociedade, o governo, entidades de classe, entidades envolvidas no assunto, temos que avançar, caminharmos junto para tentar encontrar um caminho. E foi esse o motivo que nos trouxe a abrir esse espaço para as entidades interessadas, para os médicos da UNB, para a Fundação Hospitalar, para que juntos aqui pudéssemos debater. E aqui, quem sabe, nesse debate, quem sabe podemos até encontrar uma proposta, uma ideia de alguém. E nada mais do que justo do que esta casa, como a casa do povo, a casa que hoje é a solução para as dificuldades da sociedade, está aqui nessa casa. Nós assim acreditamos. E aí, abrimos hoje esse espaço. Diversas pessoas foram convidadas, mas, infelizmente, por motivos alheios ao nosso conhecimento, não estão aqui. Mas acho que a nossa parte,
nós vamos fazer. E fazer com maior dedicação. Eu acho que esse trabalho não para aqui, nós temos que avançar muito mais e nós vamos caminhar juntos para que possamos levar essa ideia até o governo federal, por exemplo, para que no orçamento do ano que vem possa colocar recursos, né, para a gente começar a trazer esse trabalho tão importante para Brasília. Outros projetos já foram, inclusive, discutidos aqui nessa casa. O deputado Manuel de Andrade tem uma proposta onde ele, se eu não me engano, pede a implantação do Hospital do Câncer lá no Gama, parece que na antiga Colmeia, não é isso? E aí outros deputados também irão acampar essa ideia. Então, essas são as minhas palavras. Eu gostaria de agradecer a todos. Eu acho que nós queremos ouvir as pessoas que realmente entendem do assunto, que realmente convivem com essa realidade no dia a dia. E aí nós iremos simplesmente contribuir para levar essa ideia adiante. Muito obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras aqui presentes. Comunicamos a presença do deputado Jorge Cauí, deputado Luiz Estevão, líder do PMDB nesta casa, do doutor Fernando Miziara, diretor do Hospital de Base de Brasília, da senhora Maria Tereza Falcão, da Liga Feminina Nacional de Combate ao Câncer, seção do DF, da senhora professora de Patologia da UNB, Naci Rodrigues Pereira, da doutora Andréia Regina da Silva Araújo, médica ginecologista e obstetrícia da UNB, da doutora Séries Nunes Rezende, médica ginecologista e obstetrícia da UNB, e ainda a senhora Márcia Xavier, do Movimento de Apoio ao Canceroso do Hospital de Base, da senhora Maria Rita Pereira dos Santos, Movimento de Apoio ao Canceroso do Hospital de Base do Distrito Federal. Dando prosseguimento, passo a palavra à senhora diretora do Clube da Mama, Emiliana Assunção da Silva. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o presidente da Câmara dessa casa, vice-presidente, o deputado Adão Xavier, que com muito prazer, com muita honra, nós recebemos o convite para que o Clube da Mama hoje estivesse aqui presente. Demais deputados, ainda quero cumprimentar o doutor Carlos Roberto Miranda, oncologista da UNB, doutor José Walter, mastologista, doutora Messia, pediatra, doutor Eduardo, oncologista também. Ainda queria cumprimentar o diretor do Clube da Mama, o senhor Hélio Aveiro, e o presidente do Rotary do Núcleo Bandeirante, o senhor José Valdenor. Ainda cumprimento a todas as pessoas, funcionários da casa e demais pessoas presentes. Hoje eu estou aqui com o objetivo de falar sobre o Clube da Mama. Como surgiu o Clube da Mama e qual o objetivo do Clube da Mama. O Clube da Mama surgiu de uma preocupação muito grande na pessoa de dona Silva Adriano, esposa do deputado Osório Adriano,
quando ela tomou conhecimento de que, desde 1989, o câncer de mama ocupa o segundo lugar em mortalidade no Brasil. E, por isso mesmo, com esse índice enorme, a dona Silvia fundou uma instituição que tem o nome hoje, Clube da Mama Silva Adriano. E tem o único objetivo de atender as pessoas carentes. É uma entidade sem fim lucrativo, apolítico, e é constituído de 4 trailers, todos equipados, 4 médicos e uma coordenadora administrativa, que sou eu. O nosso trabalho realmente é voltado para as pessoas carentes, para as pessoas que não têm um plano de saúde, para as pessoas que não têm sequer um salário mínimo. E esse trabalho nós desenvolvemos em toda Brasília. E quando nós vamos para qualquer satélite, nós nos preocupamos, antes de iniciar o nosso trabalho, de fazermos reuniões educativas em escolas, em colégios e até nas próprias residências, com senhoras e jovens a partir de 12 anos de idade, com o único objetivo de educá-las e de ensiná-las de que maneira prevenir-se contra o câncer de mama. E, nesse momento desta reunião, nós aproveitamos para ensinar a estas senhoras de que maneira elas deverão se prevenir mensalmente. Nós sabemos que nós mulheres, temos por obrigação de anualmente nós fazermos a prevenção do câncer de mama. Mas é importante também que façamos o autoexame mensalmente. E de que maneira é feito esse autoexame? É de uma maneira muito simples. Nós ensinamos a elas de que, no 7º dia, a partir do 1º dia da menstruação, ela vá ao espelho e olha o teu seio, se ele está normal. Se ele não tem nenhuma anormalidade no tamanho, se não está inchado, se não tem nenhuma retenção na pele, no mamilo, com as pontas dos dedos, ela pode muito bem apertar o mamilo para ver se ali sai algum líquido escuro ou sanguinolento. É uma preocupação nossa se isto acontecer. Mas, nesse mesmo dia também, ela pode, ao tomar banho, aproveitando que o teu corpo está todo ensaboado, e que com a mão ela vai poder pegar no teu seio com maior facilidade, e com todo cuidado ela pode começar a examinar o teu seio, a partir do mamilo até as axilas, ou das axilas até o mamilo. Isso como se ela estivesse procurando alguma coisa. E, ao deitar, ela deve dobrar uma toalha ou um travesseiro e colocar embaixo do ombro esquerdo, e com a mão direita ela também começa a examinar o teu seio como se estivesse procurando também algo. Depois coloca-se no ombro direito e, com essa mão, faz o mesmo exercício. Se tudo isso estiver normal, se ela não encontrar nenhum nódulo, não estiver nada, ela pode ficar tranquila e anualmente fazer o seu exame, que é a mamografia. Nós sabemos que a mamografia ela é recomendável só depois de 35 anos de idade. Quando a mulher não tem 35 anos de idade, é mais jovem, nós recomendamos que seja feito a ecografia mamária e a punção. Mas nós também preocupamos com algumas pacientes, que nós até usamos um termo, os médicos usam um termo de paciente de alto risco. E nós também ficamos preocupadas quando nós vamos fazer a ficha de uma paciente, porque o Clube da Mama tem um cadastramento, nós temos uma ficha de cada paciente. E, ao fazer essa ficha,
nas perguntas nós vamos colocando. Vamos ver quais são as pacientes que nós preocupamos, que são pacientes que nós denominamos pacientes de alto risco. Quando uma paciente apresenta um nódulo, que esse nódulo é duro e fixo, nos chama bastante atenção. Porque é normal você pegar em nódulos, você pega no nódulo e o nódulo, com facilidade, ele escorrega da tua mão. Este é um nódulo que não tem muito risco. Mas aquele nódulo que você pega nele, ele é fixo e duro, então chama a atenção do médico. Mas qual é outra coisa que chama a atenção? Quando ela tem casos de câncer na família. Qualquer tipo de câncer nos chama bastante atenção. Qual é outra coisa? Quando ela toma hormônio por mais de 4 anos consecutivos. E quando ela tem uma gestação tardia. Nesses 4 casos, se a paciente tem 35 anos e tem um nódulo, e tem casos de câncer na família, se tem uma gestação tardia, se toma hormônio por mais de 4 anos consecutivos, de imediato nós encaminhamos essa paciente para fazer uma mamografia. Essa mamografia é gratuita. A pessoa não paga nada. Aproveito para agradecer à doutora Janice, que doa toda quarta-feira a sua tarde ao Clube da Mama para fazer as mamografias em pacientes que têm nódulos nesta situação. Quando a paciente tem menos de 35 anos de idade, ela não pode fazer mamografia, mas nós recomendamos que seja feito a ecografia mamária e a punção. E se caso esse nódulo é um nódulo maligno, nós encaminhamos, hoje nós temos uma abertura maior no hospital de base e no hospital universitário, aonde nós encaminhamos essa paciente, não só encaminhamos, mas nós também acompanhamos todo o tratamento dela, tratamento psicológico, e tudo será feito por conta do Clube da Mama. A mamografia, e lá no hospital de base, o médico faz, que lá já é de graça, a cirurgia, e o Clube da Mama, a coordenadora, acompanha essa paciente. Eu quero deixar bem claro que o Clube da Mama foi fundado no dia 28 de fevereiro de 92. E, neste período, nesses 4 anos, nós já atendemos 28 mil mulheres. Mas o nosso trabalho não consiste só aí. Nós fazemos o seguinte: quando nós retornamos a uma satélite, por exemplo, tem 1 ano e 2 meses que o Clube da Mama esteve no Gama, esteve em Ceilândia, esteve em Taguatinga. Agora nós já estamos retornando a estas satélites. E com essa ficha que eu tenho, e nessa ficha consta o telefone da paciente, o endereço da paciente, eu tenho uma preocupação muito grande de ligar para cada paciente e dizer a ela: o nosso trailer se encontra instalado em determinado local, e nós estamos comunicando para que a senhora vá fazer a sua prevenção, pois já tem 1 ano. Se a pessoa não tem telefone, eu envio uma carta. De qualquer maneira, a paciente vai receber aquela carta e vai fazer a sua revisão, que é recomendável para as mulheres anualmente. Esta é a preocupação do Clube da Mama. Eu sempre acredito que a união é que faz a força. O nosso trabalho já ia muito bem, mas a partir do mês de novembro de 95, nós fizemos uma junção, um convênio, e trabalhamos hoje juntos. O Clube da Mama hoje ele não trabalha sozinho. Esse convênio foi feito entre o Rotary do Núcleo Bandeirante, na pessoa do senhor Valdenor, que eu acredito que ele esteja aqui presente, porque ele sempre nos acompanha nas nossas palestras, está ali o presidente do Rotary do Núcleo Bandeirante,
e o Instituto Candango de Solidariedade, na pessoa da esposa do governador, a doutora Gladys Buarque. Vocês poderiam perguntar, o que é que tem a ver Rotary com o Clube da Mama? Instituto Candango com o Clube da Mama? Nós sabemos que o lema do Rotary é servir. E ele sensibilizou com o nosso trabalho, com essa instituição, e juntou-se a nós. E aonde fica o Instituto Candango nesta hora? A participação da Gladys está sendo muito importante, porque ela nos acompanha nas palestras. Ela está vendo a dificuldade que nós temos em levar um paciente para o hospital, um paciente, às vezes, que já está com um caso já avançado, e a dificuldade de fazer essa cirurgia. Então, depois desse convênio, as portas do hospital de base universitário se abriram para o Clube da Mama. Por isso, o Clube da Mama hoje não trabalha sozinho. Quando nós nos referimos Clube da Mama de Brasília Silva Adriano, nós referimos também ao Rotary do Núcleo Bandeirante e ao Instituto Candango de Solidariedade, na pessoa de Gladys Buarque. Para nós, foi uma satisfação muito grande trabalharmos juntos, porque eu sinto que tanto o presidente do Rotary como a Gladys são pessoas também que vivem em função das pessoas carentes. Acredito que eu deixei bem claro aqui o porquê do Clube da Mama, por que ele foi criado e qual o objetivo do Clube da Mama. Servir as pessoas carentes, as pessoas que não têm um plano de saúde. Isto não quer dizer que se chega uma pessoa de um nível qualquer, ela também será examinada da mesma maneira, com o mesmo carinho. Nós fizemos um convênio. Uma mamografia custa R$ 110. Uma ecografia mamária custa R$ 80. E uma citologia, que é o líquido que se tira do seio, custa R$ 60. O Clube da Mama de Brasília fez um convênio que hoje qualquer paciente pode fazer o seu exame. A mamografia custa apenas R$ 40, é uma diferença muito grande para R$ 110. A ecografia mamária custa simplesmente R$ 26 e a citologia R$ 16. Então, eu acredito que a comunidade, que as mulheres de Brasília, hoje não podem queixar. Elas não podem dizer que tem um problema na mama e que não tem solução, porque o Clube da Mama de Brasília está aí para fazer todo o tratamento. Nós doamos mamografia, nós encaminhamos a paciente, nós acompanhamos de perto a paciente, nós não soltamos a paciente. Principalmente as pacientes que apresentam com problema sério, elas têm um acompanhamento todo especial da minha parte, que representa o Clube da Mama, que representa a dona Silvia. A gente acompanha essas pacientes. Atualmente, nós atendemos 1.000 pacientes por mês. 10% dessas pacientes apresentam com problemas de nódulos diversos. Agora, imagine se essas pacientes identificam que tem um nódulo e não tem condição de tirar a mamografia. Seria pior. Então, hoje, a paciente, se é detectado um nódulo na paciente, ela vai tirar a sua mamografia. Se ela tiver condição, ela vai pagar simplesmente R$ 40, com encaminhamento próprio do Clube da Mama. E se ela não tem condição, ela vai tirar gratuito. Então, hoje, eu acredito que as mulheres de Brasília estão bem servidas em relação ao câncer de mama. Eu trouxe simplesmente para mostrar para vocês que, quando nós vamos para as satélites, nós divulgamos o nosso trabalho antes de iniciar as consultas, mais ou menos 10 dias. Eu tenho uma preocupação de ir para a satélite para fazer uma divulgação. Aí entra o Rotary de cada cidade para nos ajudar na divulgação. O Instituto Candango também nos ajuda
o trailer sempre fica na sede do Instituto Candango. Dali nós saímos para igrejas, para colégios, para dar condição às mulheres fazerem o teu exame. Este é o exame de prevenção que deve ser feito mensalmente. Todas nós, mulheres, devemos fazer esse autoexame mensalmente. Por isso, nós temos também esse cartaz aqui, onde nós divulgamos em todas as satélites, nós pregamos em supermercados, em igrejas, em escolas, para que as pessoas tomem conhecimento de que naquela cidade existe um trailer. Finalizando as minhas palavras, não sei se vocês têm alguma pergunta em relação ao Clube da Mama, eu estou preparada para responder. Então, eu quero deixar aqui, eu quero agradecer em nome do Clube da Mama, eu quero agradecer em meu nome ao deputado Adão Xavier por ter nos proporcionado, né, a nossa vinda até aqui, para que nós pudéssemos expor, para que nós pudéssemos deixar bem claro à comunidade de Brasília como foi fundado o Clube da Mama e qual o objetivo do Clube da Mama. Este é o nosso lema. Muito obrigada. Convido a fazer uso da palavra a doutora Mércia Rocha, professora do Departamento de Pediatria da UNB. Antes, porém, quero anunciar a presença do deputado Adão Aires, do senhor Valdenor Machado Elias, presidente do Rotary Clube do Núcleo Bandeirante, do senhor presidente do Rotary Clube do Sobradinho, meu amigo Ataíde Barreto, do diretor do Clube da Mama Federal, meu amigo Hélio Rodrigues Aveiro, diretor comercial da Brasal. Com a palavra, a doutora Mércia Rocha. Bom dia, deputado Manuel de Andrade, deputado Adão Xavier, demais deputados, senhoras e senhores. Me apresentando novamente, eu sou a doutora Mércia, eu sou professora de cirurgia pediátrica do Hospital Universitário de Brasília e estou aqui representando a área de oncologia pediátrica. E eu gostaria de falar para vocês um pouco da situação geral do câncer no Brasil e, especificamente, na área do câncer em crianças. Bem, no Brasil, o quadro da saúde é singular. Em algumas regiões, as doenças infecto-parasitárias são a principal causa da morbimortalidade, enquanto em regiões mais desenvolvidas, o câncer e outras doenças de maior incidência no primeiro mundo vêm tomando as primeiras posições. Essa duplicidade de comportamento pela duplicidade do fator econômico aqui no Brasil. O câncer, nas diversas regiões geográficas, está sempre entre as primeiras causas de mortalidade em adultos e entre as 6 primeiras causas de mortalidade em crianças. Com esses dados, podemos configurar o câncer como caso de saúde pública no Brasil. Nas crianças, o aumento da taxa de incidência de neoplasias se deve principalmente à diminuição da mortalidade infantil e do controle das doenças infecto-parasitárias. A mortalidade do que escapam dessas doenças, das últimas que eu falei, é desviada, em parte, para as neoplasias. Outro fator importante é que, com a melhoria dos recursos, mais casos são diagnosticados e notificados. Em relação às crianças com câncer, os custos são principalmente diretos, ou seja, gastos com prevenção, diagnóstico e tratamento. Os indiretos também são importantes, pois os sobreviventes do câncer podem tornar-se adultos sequelados e incapazes para o trabalho. No Brasil, não temos dados fidedignos de todas as regiões em relação à incidência do câncer, já que o número e o modo das notificações são insuficientes. Os registros de câncer de base populacional, que é o RCBP,
que dedica-se à coleta de dados da ocorrência de todos os casos de câncer, estão implantados apenas em São Paulo, em Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Goiânia e em Belém. As estimativas de ocorrência de cada tipo de câncer também não é precisa, já que cada região tem prevalência diferente devido a características ambientais e genéticas inerentes a cada população. Segundo o Anuário Estatístico do Brasil de 1994 do IBGE, o número de internações por neoplasias, incluindo todas as faixas etárias no Distrito Federal, foi de 5.498 no ano de 1993, o que justifica por si só a implantação de um hospital de câncer na região. O câncer da criança é um assunto pouco conhecido pela população geral e muitas vezes desacreditados por alguns segmentos, mesmo na área médica. Então, ninguém acredita, fala que uma criança tem câncer, ninguém acredita que isso possa ocorrer com elas, né? Apesar de menos frequente que na população adulta, o câncer infantil, como outras doenças nessa faixa etária, é de fundamental importância, já que estamos cuidando de indivíduos no início de suas vidas e devemos preservá-los ao máximo para que possam crescer com saúde, tornando-se adultos capazes socialmente e economicamente. A leucemia é disparada a neoplasia mais comum na infância. Em cada 100 mil crianças, 4 vão apresentar esta doença. Os tumores do sistema nervoso central estão em segundo lugar, seguindo pelo outro tipo de tumor, que é o neuroblastoma. Se levarmos em conta apenas a leucemia, podemos calcular que no Distrito Federal teremos mais de 70 casos por ano. Isso sem considerar os pacientes vindo do entorno e mesmo de outras regiões do país, o que é muito frequente aqui no Distrito Federal. Outro fator peculiar do manejo de pacientes pediátricos com câncer é que o tratamento desses pacientes vai durar de 6 a 2 anos, pelo menos, sem contarmos as recidivas e o tempo gasto em reabilitações. Com isso, o número de crianças tratadas por ano é somatório, então esse número aumenta bastante. Um tabu muito disseminado, que eu sempre gosto de falar, é que o câncer é uma doença tão perigosa que praticamente não tem cura. Isso é um tabu importante. Então, para que a gente vai se preocupar com ele se ele não tem cura? Mas essa é uma grande mentira. A mortalidade vem decaindo à medida que ocorrem incrementos na área de prevenção, diagnóstico precoce e novos esquemas terapêuticos. Para exemplificarmos, um tipo de tumor renal que ocorre em criança, o tumor de Wilms, apresentava uma taxa de mortalidade de mais de 80% na década de 40 a 50. E, atualmente, esse índice é próximo aos 90%. Então, um índice muito importante. O mesmo ocorre com as leucemias, que têm um alto índice de cura, se cuidados a tempo. Infelizmente, nem todos os tipos de cânceres teve esse progresso, e, por isso, muitas pesquisas vêm sendo realizadas para melhorar essas taxas. O tratamento, cada vez mais, torna-se um processo extremamente especializado, desde que, a todo instante, surgem novas descobertas acerca da etiologia do câncer, dos meios preventivos, do diagnóstico e do tratamento. Um hospital que cuida de pacientes com câncer deve ter características próprias. Então, a princípio, a rigor, não deve ser qualquer hospital que deve tratar desses pacientes. Nesse hospital, a gente deve ter pessoas altamente especializadas, incluindo equipe multidisciplinar voltada para o problema, como médicos, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, nutricionistas, dentre outros profissionais, de saúde ou não. Laboratórios adequados, incluindo estudos hematológicos, genéticos, imunológicos, metabólicos e muitos outros. Métodos de imagem de precisão. Instalações adequadas, como isolamento para os pacientes imunodeprimidos. Todos esses pacientes que são submetidos à quimioterapia, à radioterapia, eles fazem imunodepressão. E eles são imunodeprimidos pela própria patologia também. Atendimento agilizado em todos os setores do hospital. Um paciente que está com câncer não pode esperar um exame 3 meses, não pode esperar uma consulta 1 ano. Ele tem que ser atendido, tem que ser realizado todos os exames imediatamente e as medidas devem ser tomadas, senão não adianta mais. Ele deve ter um serviço social ativo para garantir que o paciente completará o seu tratamento. Muitas vezes, a gente tem pacientes muito carentes que fazem o diagnóstico e não tem